Vou pegar apenas uma expressão desse texto e prometo para os irmãos que não vou descontextualizar o seu conteúdo, a despeito de estar isolando o versículo. Vamos ler o versículo de número 8. Que diz assim, Salmo 81, 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Podeis assentar. Glória a Deus. Interessante que Deus, a despeito de a gente não poder rotular que Deus seja mais das ciências exatas do que das humanas, mas a gente pode perceber em Deus que Ele gosta das coisas muito bem definidas. Como dizia antigamente, pão, pão, queijo, queijo. Né? Deus gosta das coisas bem certinha, com precisão, com justeza. Quando a Bíblia fala que Deus é justo, não é só no sentido de justiça. Há de se perceber pelo viés também da justeza. Justeza é o que encaixa com precisão absoluta, não é nem para mais e nem para menos, é ali, no ponto. E a gente percebe que Deus aprecia muito isso, as coisas bem definidas, bem precisas, bem justas. Mateus 5, 37, diz assim, ó, sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Deus é ali, ó. Sim, sim, não, não. É coisa, ou é isso ou é aquilo. Não é verdade? E 2 Coríntios 17, 19, Jesus e também os apóstolos, diz a palavra de Deus que eles eram sim ou não. Não ficava no meio, ou é isso ou é aquilo. E Tiago, no capítulo 5, 12, ele instrui ao crente que ou diga sim ou diga não. Não fica em cima do muro. Agora, a gente aprende passeando pelas Escrituras o grande drama, para não dizer a tragédia, dos indecisos. Conhecido de todos nós, a crentalhada toda, de tudo quanto é denominação, conhece o drama dos indecisos. Por exemplo, é clássico a história da esposa de Ló, que está lá em Gênesis 19, 26, que deixou, mas não deixou. Que saiu, mas não saiu. O povo também, lá em Números 11, 5, o povo que saiu do Egito, saiu, mas não saiu muito. Temos também a história do Ananias mais a Safira. Fez que deixaram, mas não deixaram. Era um negócio ali mal resolvido, meia boca. Era um acerto mal acertado, que as pontas não se juntavam direito.
E há também nas Escrituras história de gente que, sendo chamado, na hora de deixar, fica embaraçado. Conhecido de todos nós, aquele chamado rico e insensato, lá em Mateus 19, 21, 22. Foi chamado, mas na hora de deixar, se embaraçou todo. Temos também, queridos, o texto de 2 Timóteo para dar aval a essa afirmação de que se entrou na luta, luta. Se entrou na briga, bota para quebrar. Se entrou na chuva, vamos se molhar. Se entrou na festa, vamos festejar. O texto de 2 Timóteo 2:4, porque diz que aquele que luta não se embaraça, é desembaraçado. Entrou para a luta, vamos lutar. Entrou para a milícia, vamos militar legitimamente, sem embaraço. E nós temos também outro clássico, esses são sempre os mais clássicos, né? No sentido de ser muito conhecido do povo de Deus. Aquelas 10 virgens, lá de Mateus 25, do 1 ao 13, onde 5 atrelaram a causa à sua própria vida. 5 atrelaram a causa da sua vida à sua própria vida, de tal sorte que a vida e a causa da vida não tinha distinção entre si, porque a maior causa da vida era a causa. Aleluia. Deus de glória. 5 apenas. As outras 5 já não seguiram o mesmo caminho daquelas outras. E lá em Lucas 5:11, relata a respeito de Pedro, Tiago e João, que deixaram tudo. E também a Bíblia fala de Levi, o publicano. E fala também, dizendo literalmente a respeito de todos os apóstolos, lá em Mateus 19, 27 e 28, dizendo que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus. Aleluia. Gente decidida, gente que não tem meias palavras, gente que sabe exatamente aquilo que quer, que veste a camisa, que entra na festa, que toma a peito a causa como causa de vida. Sabe, irmãos queridos, me permita essa viagem poética, essa elucubração livre, a respeito de um comportamento de Deus, que eu estou assim meio que pegando um contexto geral das Escrituras e impingindo, ou melhor, para ser um pouco mais suave, estou lendo em Deus um certo comportamento. É um suspiro. Eu leio em Deus um suspiro de Deus, um desejo de Deus. E o mais trágico é o conteúdo do suspiro. Porque parece-me que em determinados momentos, Deus deseja que os seus filhos sejam em alguma coisa parecidos com os filhos do mundo. Olha que coisa trágica, preste atenção nisso. Um suspiro de um pai
que fica desejoso olhando certas coisas que estão no filho do vizinho e não está nos filhos dele. Eu vejo um suspiro de Deus, suspirando que os seus filhos tivessem alguma coisa que os filhos que não são dele, têm. Falando claramente na lata, Deus queria que os filhos dele tivessem alguma coisa que o incrédulo tem e o crente não tem. Um desejo, Deus suspirando, fala assim: ah, se o meu filho, batizado, cheio do Espírito Santo, que conhece a Bíblia, ah, se ele fosse que nem aquele ladrão lá, ó. Me permita a violência da expressão. Não se ele fosse como aquele ladrão que rouba, não é isso. Mas o ladrão que tem um plano para roubar, que tem uma meta, que tem uma determinação, tem uma aplicação, ele se debruça, ele faz projeto, ele gasta horas e horas a fio, planejando, articulando, arquitetando, ele faz tudo direitinho. Ah, se meu filho, que tem o Espírito Santo, que tem a palavra, tivesse um pouquinho dessa disciplina, desse denodo, desse cuidado. Eu vejo em alguns casos, lá em Lucas 16:8, por exemplo, há um suspiro na palavra que fala que o filho que não é de Deus tem mais prudência, mais diligência do que os filhos de Deus. Não fala isso lá? É um suspiro da Bíblia. Quem dera se o meu povo tivesse aquilo que aqueles que não são meu povo têm. Diz que o filho da treva às vezes é mais diligente do que o filho da luz. Olha o suspiro da Bíblia. Seria tão bom se os meus filhos tivessem aquilo que o filho da treva tem. Não a sua treva. Mas eu vejo um suspiro de Deus. Deus olha e disse, como no Salmo 81 que nós lemos: ah, se o meu povo... Olha o suspiro de Deus. O texto que foi lido é um suspiro. Está dizendo assim: ah, se o meu povo... Olha o verso 8. Diz assim, ó: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. E aí vem o suspiro de Deus: ah, Israel, se vocês me ouvissem, ah, se vocês me escutassem, ah, se o meu povo me escutasse. Olha o suspiro dolorido de um pai que está desejando, um pai que vê tudo, que enxerga tudo, enxerga o desleixo, enxerga a preguiça, enxerga o descompromisso, enxerga o modo como as coisas são levadas no eitão, de baciada. E Deus fala: ah, se o meu povo... Se o crente fosse crente de verdade, se o justo fosse justo de verdade, tanto na justiça quanto na justeza, tudo seria tão diferente, mas tão diferente. Eu entendo, e às vezes eu fico aqui, enquanto eu vou cantando, tem hora que eu quase passo mal, de tanto passar bem. Quase que eu me explodo de gozo, porque Deus me leva
para um passeio nas Escrituras, e eu vou caminhando de mão dadas com o Espírito Santo, e Ele vai me mostrando coisa, e eu acho grandiosa, e eu entendo claramente. Por favor, querido, não receba esta palavra como uma pedrada, mas receba como uma boa prosa no fim da tarde. Uma boa prosa franca de edificação no cair da tarde de domingo. Eu entendo que muita coisa, não é pouca não, muita coisa. A nossa estrutura, aquilo que nós somos como resultante do arranjo social, do arranjo político, da nossa civilização, da nossa organização enquanto seres humanos na Terra, muita coisa, aquilo que nós somos como resultante de tudo isso, nós não alcançamos, não vamos entender nesta vida. E uma delas, que eu entendo que nós não compreenderemos, porque se nós compreendêssemos, a igreja não seria a igreja que é. Sabe o que é? Nós não entendemos, mas nem arranhamos a compreensão do que seja a tremenda obra de ter Deus habitando, entranhado, amalgamado, misturado, indivisível na essência do ser humano. Nós não entendemos isso. Porque o dia que nós entendermos, haverá uma revolução extraordinária na nossa vida. E a igreja será uma outra igreja, e os seus dias serão diferentes, e a sua rotina será diferente, e o seu viver, o seu interagir com o seu meio será diferente. Mas eu entendo que nós não, nosso arranjo, a estrutura racional nossa não está pronta para alcançar isso. Mas o pouco que nós alcançamos já nos faz entrar em estado de êxtase e quase passar mal de tanto passar bem. Como assim, quase desmaiar de tanta alegria. Como dizia lá em Goiás, dar um sapituca de tanta emoção. Sabe, irmãos queridos, em Jeremias, no capítulo 12, do verso 1 até o 6, fala a respeito de uma corrida díspare, uma corrida de cavalo. E então, o texto nos mostra no seu contexto que se você entrou na corrida, então corra com o cavalo que você tem. Não fica montado no teu cavalo e olhando o cavalo do outro e choramingando, reclamando, falando que o teu é manco, que o teu tem ferida, que o teu é isso, que o teu tá magro, que o teu é um pangaré, que o teu é um pé de pano, olhando para o cavalo do vizinho. Por que você não tenha por bênção o cavalo do vizinho e por bênção para a tua vida o cavalo que Deus te deu para correr a tua corrida? Não fica perdendo tempo
gastando tempo, olhando para a direita, olhando para a esquerda, mirando no caminho desse, no caminho daquele, na prosperidade desse, na prosperidade daquele, e não tem tempo, não tem mente, não tem espírito, não tem alma, não tem vibração, não tem energia para usufruir em plenitude a porção daquilo que Deus deu com especificidade para você. O teu tem a tua medida. O teu tem a tua medida. Deus é justo e a sua justiça implica também em justeza. E a tua porção tem justeza para a tua estatura. A tua porção tem justeza para o teu momento, para a tua hora. Ah, se o meu povo agarrasse aquilo que eu dei para ele. Ah, se o meu povo pegasse o seu. Ah, se o meu povo caminhasse com o seu. Faria proeza. Proeza. Porque o que te foi dado é a medida para a tua plena satisfação, para a tua plena manifestação, manifestação da tua inteligência, manifestação do teu espírito, manifestação da tua alma com tudo que ela tem. A tua potencialidade se aflorará e brotará e será um rebento de gozo e de alegria para o teu meio, para o teu contexto, para a tua casa, para a tua igreja, para a tua escola, para o teu ambiente de trabalho, se você olhar para o teu e valorizar o teu e andar no ritmo do teu e com alegria louvar a Deus pelo teu e glorificar a Deus pelo teu e reverenciar a Deus pelo teu e correr com o teu. Sabe, meus queridos, o povo de Deus, me desculpe, eu não estou atirando pedra, meus irmãos, eu estou de posse da palavra revelada. Por isso, tenha isso por uma prosa boa e franca, olho no olho, apenas isso. Mas o povo de Deus às vezes é desleixado no conduzir da coisa tão preciosa, coisa tão cara, cara para Deus, cara para a igreja, cara para nós. Mas a gente trata com descaso. Sabe, queridos irmãos, eu fiz há um tempo atrás, acho que deve ter uma toalhinha abençoada que eu nunca vi em outra igreja, mas nessa aqui tem. Glória a Deus. Eu acho que deve ter uns 6 ou 7 anos. Eu fiz um cenário para uma dupla caipira aí, chamada Zezé de Camargo e Luciano. E quando eu fui lá montar o cenário, o Zezé, principalmente, estava ensaiando, eu acho que era uma parte da voz dele, e quem estava ensaiando, o maestro que estava ensaiando ele era um japonês. E justo a música caipira que ele cantava lá, tem um trechinho que é cantado em japonês. Acho que ele decorou, o japonês foi contratado para decorar lá, né, o negócio, e aí ele cantava, e ele mesmo toca o violão e o maestro ali do lado instruindo ele. Irmãos, eu trabalhei lá quase o dia inteiro, no estúdio dele lá em Alphaville. E era assim, tinha apenas um pedacinho curto da música que era em japonês. Aí ele tocava trem, e cantava lá cocorô, corocome, corocotô, corocorroco, e aí cantava aquele pedacinho em japonês.
Chegava no final, voltava de novo. Tocorô, corocotô, corocotoco. Aí voltava de novo. Nocorô, corocotô, corocotoco. E voltava de novo. Irmãos, aquilo foi uma nhaca o dia inteiro. E o maestro do lado, com aquela paciência e o denodo de um japonês, explicava para ele voltava e cocorô, corocotô, e cantava, e tocava, e cantava mais para cima e mais para baixo, aumenta, diminui, encurta, espicha, vai, não sei o quê. Irmão, mas foi o dia inteiro. Eu saí e vim para casa com aquela coisa matutando na minha cabeça. Cocorô, corococô, corocô. Fala sério, irmão, mas é uma dedicação, é uma paixão, é um denodo, parece os crentes, né? Deus fica olhando assim, se o meu povo, se o meu povo, tudo seria tão diferente. Vocês conhecem um grupo chamado Sepultura? Já viu falar no Sepultura? É um grupo de rock. Irmãos, aquela música é envenenada até o talo. É coisa de dar náusea, de dar arrepio, de dar coceira na alma. Mas, irmãos, uma coisa a gente tem que admitir: a métrica perfeita, o compasso justo. A música tem um arranjo, tem uma melodia, é tudo perfeito. Não se admite meia boca, nem na poesia, nem na melodia, nem no arranjo, nem na divisão das vozes, nem na distribuição das vozes dos instrumentos, nada, tudo tem que ser impecável. Você pode não gostar, como eu não gosto, dá coceira na alma. Mas que o trem é bem feito, é. E eu acho que Deus fica olhando assim e falando assim: se o meu povo, se o meu povo fosse que nem esse povo que não é meu povo. Os filhos das trevas, às vezes, têm coisa que Deus gostaria que os filhos da luz tivessem. Isso está registrado na Bíblia, no texto que eu te falei lá de Lucas. Sabe, irmãos queridos, nós precisamos, embora eu admita, como eu já disse, que muita coisa a gente não entende mesmo, mas a gente não pode se escorar nisso para ter uma produção da história da nossa vida, uma produção medíocre. Enquanto filhos de Deus, lá em Eclesiastes 9:10, diz assim: o que vier à tua mão para fazer, faça. Se você é crente, seja de fato. Não fica assim: eu sou, mas não sou. Eu vou, mas não vou. Eu gosto, mas não gosto. Eu canto, mas não canto. Eu adoro, mas não adoro. Anda com a Bíblia desse tamanhozinho assim, uma miniatura, para ela ser fácil de disfarçar, botar no bolso quando chegar aquela turminha de amigo ali, senão vai te ridicularizar, vai começar a te recriminar, não te aceitar na tribo. Aí então essa pressão social, estas coisas todas, dá um comportamento em que você é, mas não é. Ora, se você é, que seja por inteiro. O que vier na tua mão para fazer, faça grandão, faça total, faça pleno. Se você é obreiro, seja obreiro de verdade. Se você é líder, seja líder de verdade.
Quando você for cantar, canta intensamente. Não canta assim, ó. Foi na cruz onde um dia... Não canta, por favor, cala a boca. Por favor, não canta, feche a boca. Canta intensamente, canta com as entranhas. Canta com a cara, canta com o músculo. Canta com o interior, com o cerne, canta por inteiro. Foi na cruz, Canta todo inteiro. Você pode, você está pronto. Não ofereça aquém daquilo que você pode, porque você está pronto. Você está pronto. Não falta nada. Você tem tudo. O que vier na tua mão para fazer, faça de verdade. Não fica nesse chove não molha, nesse não querendo. Se adorar, adore. Se for evangelizar, evangelize de fato. Não fica só para bater o ponto, pega 50 folhetos e sai por aí distribuindo assim. Como quem distribui folhetinho para amarração de amor. Folhetinho para escola de autoescola, para aprender a dirigir moto. Não, faz de verdade o que vem na tua mão para fazer, faça de verdade. Se vai evangelizar, ora intensamente, se coloca como instrumento na mão de Deus, se enche do Espírito Santo, porque não é Deus que tem que encher essa história, é como fogo no altar. O primeiro fogo vem de Deus, não pode ser fogo estranho, mas depois quem mantém o fogo aceso é o sacerdote. Se enche do Espírito antes de sair. Não saia no roldão, na farra, no vamos que vamos. Não. Saia com carinho, com gozo, com dignidade de quem está trabalhando para o reino. Se for para evangelizar, evangelize de fato. É muito melhor, infinitamente melhor, errar tentando do que nunca tentar com medo de fazer coisa errada. Põe o pé na estrada, fala assim, eu não sou experiente, não precisa, basta ser valente, corajoso, a experiência Deus vai te dar. Se você botar o pé na estrada, Deus vai te dar a experiência. Deus vai te dar o meio, Deus vai te dar o modo, mas só dá o modo, só dá o meio quando você for. Seja obreiro, seja evangelista, seja no louvor, seja lá o que for, seja no teu estilo de vida, aplica-te a isso, assenta no teu coração o propósito de um estilo de vida. E quando você fizer isso, você tem parceiro na operação. Não faça as coisas pela metade. Não seja meia boca. Não seja pedreiro de meia colher. Seja completo, seja total. Sabe que você quer 10, Deus não vai te dar 10. Ele vai te dar só 2. E fala, vai e multiplica. E depois vem aqui prestar conta. Ele te dá 2. E você tem a capacidade de multiplicar e apresentar 10, transformar o 2 que você recebeu em 10, mas não pode ter medo de errar. Tem que botar o pé na estrada.
tem que se dar à lida, à dor, se entregar à labuta. Sabe que minha mãe, com os meus os filhos, mas com os netos, a criança lá no sítio dela, a criança vai correr, ela, não, para menino, não corre. Menino de 7 anos, não pode correr. Mas por que não pode correr, mãe? É porque vai cair. Mas mãe, se cair, levanta. Mas se cair, quebrar um braço. Se quebrar o braço, emenda. Aí depois sara e sai correndo de novo. A vida é assim. Não faz assim, eu vou cair, aí você não vai nunca. Eu vou quebrar o pé, aí você não vai nunca. Mete as caras, depois na hora que surgiu o problema a gente resolve. Não tem que ficar com medo, Deus me deu 2, vou enterrar aqui, porque sei lá, né, se depois eu vou ter prejuízo. Não, mete as caras, investe esses 2, arrisca, e vai daqui, vai dali, pá daqui, vai que vai, e depois se você perder, fala, Senhor, eu investi em tudo quanto é lugar, mas não deu certo. Aí Deus fala assim, não, descanse em paz, eu vi a tua luta. Agora pior se você falar assim, Senhor, eu enterrei, sabe que eu fiquei com medo. Não, tudo errado. O que vier para a tua mão para fazer, mete as caras e faz. Decidido, convicto. Você lembra por falar em figura clássica, você lembra do Abraão? Olha só que radical, né? Olha só que radical para o Abraão. Abraão, sai. Senhor, já estou saindo. Já estou saindo. Da onde, Senhor? Radical, hein? Sai da tua parentela. Radical. Já estou saindo. Não quer nem saber se vai dar certo, se vai dar errado. Já estou saindo. Mas é mais radical ainda. Sai do meio da tua parentela. Sai da tua terra. E depois mais radical ainda. Vem para um lugar que eu vou te mostrar quando você estiver indo. Sai. E Abraão o que fez? Virou amigo de Deus. Amigo de Deus. Deus falou assim, jamais vou tomar alguma decisão sem falar com meu amigo. Olha só, mas Abraão estava com a moral lá em cima. Deus falou assim, eu não vou tomar decisão sem antes falar com meu amigo Abraão. Mas como que Abraão chegou nesse nível? Decidido, não tem em cima do muro. Não tem, não, vou enterrar meu pai e minha mãe primeiro. Não tem esse negócio, não. É para ir? Então já estou indo, Senhor. A mala já está na cabeça, Senhor. Qual é o rumo? Decidido, convicto. Outro clássico era Moisés. Está lá, esse texto do Abraão, está no Gênesis 12, do 1 a 4, no Gênesis 13, 9, no Hebreus 11, 8 e 9, está cheio de texto aqui, que eu não vou citar todos, porque vocês são conhecedores da Bíblia, só citando assim, já sabe tudo que eu falei, né? Já encaixa direitinho. O Moisés, conforme lá o Hebreus 11, 27, também Moisés, olha o naipe daquele homem. Um homem que se achava fraco, se achava inseguro, se achava medroso, com a língua pesada, que eu não sei, cada um dá uma interpretação para essa língua pesada dele, mas seja o que for, não era coisa boa. Não é verdade? Esse era o tipo do Moisés. Mas ele não se deixou vencer pelas suas fraquezas, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações. Nem na caminhada. Ele se deparou por várias vezes com problemas graves, situações complicadas, difíceis de decidir. E teve momento que ele teve até o seu ímpeto
de fidelidade, de honradez, de dignidade, provado pelo próprio Deus. Quando Deus chama ele e fala assim: ô Moisés, vamos mandar fogo em toda essa gente aí, é um raio só, acaba com todo mundo, e eu quero começar tudo com você, Moisés, porque você é meu amigo. Uma interpretação livre daquele fato que aconteceu ali. Deus chamou Moisés e falou assim: vem cá, Moisés, vamos acabar com todo mundo, que essa gente aí tudo idólatra, saiu do Egito, mas não saiu, e agora estão lá adorando um negócio de bezerro de ouro lá, vamos acabar com todo mundo, eu começo tudo com você do zero. O Moisés falou assim: não, senhor, o senhor não vai destruir eles, só se o senhor passar por cima do meu cadáver. Uma interpretação livre. Só se passar por cima de mim, só se o senhor me matar primeiro. Deus podia falar: já estou te atropelando. Podia ou não podia? Já estou te atropelando, Moisés, já estou passando por cima de você. Se esse é o problema, não tem mais problema, eu passo por cima de você. Pronto, acabou. Mas Deus falou assim: mas sabe, Moisés, que você tem razão? Tem razão, Moisés. Olha só como é que pode, como é que Moisés conseguiu esse nível de relacionamento, essa dignidade diante de Deus. Como que Moisés conseguiu isso? Sendo um homem que enfrentou e diz: problema eu vou resolver. Povo este povo irmão Arão jogou, não. Jogou na culpa no outro. Ah, Senhor, não, sabe o que foi, Moisés? Eu não sou culpado, é que esse povo trouxe o ouro, eu peguei e joguei o ouro no fogo, e aí pulou um bezerro de lá, e aqui está aqui, ó. Não jogou a culpa em ninguém, assumiu para si: não, Senhor, o Senhor não vai destruir. Eu sou fraco, mas eu vou. Eu tenho a língua pesada, mas eu entrei, agora não sai mais. Titubeou na hora de entrar: ah, Senhor, por que isso, por que não? Moisés, é você mesmo, Moisés. Você vai, o negócio está resolvido. Então Moisés, pum, entrou. Depois que entrou, acabou. Pode chover canivete, pode ter chuva de prego, pode virar o mundo, pode encher a terra de rã, de sapo, de mosca, pode vir morte, pode vir o que for, eu estou nesse barco, eu não pulo fora dele mais. Aí Moisés virou amigo de Deus, amigo chegado, mas tão chegado, que os dois ficaram prusiando no alto da montanha. Deus e Moisés, numa reunião íntima lá no alto da montanha, só interrompeu a reunião por causa da farra que o povo estava fazendo lá embaixo. 40 dias e 40 noites, o Moisés nem sentiu fome. E o pior, voltou, quebrou as tábuas, depois voltou e não teve nem tempo de comer, e nem espírito para comer, e nem disposição para comer, por causa do entreveiro, por causa da encrenca que estava lá embaixo. Aí voltou para a presença de novo e ficou lá mais 40 dias e 40 noites. Mas nem lembrava de comida. Os dois eram chegados. Deus e Moisés, amigos chegados. Deus gostava de prosear com Moisés. Deus queria conversar com Abraão.
dividir os projetos com Abraão. Pessoas decididas, é fraco, sim, é fraco. Tem língua pesada, tem mais o quê? Tem um monte de problemas. Não vamos nem falar do Abraão, os problemas do Abraão. Se a gente chegar na história mesmo de Abraão, o seu comportamento em relação àquele rei, depois aquela história mal contada da Sara com o rei, sabe, uma história muito estranha, cheia de fraqueza o Abraão, mas era pão, pão, queijo, queijo, era sim, sim, não, não, ou é ou não é, ou é isso ou é aquilo, não tem meia boca. Aquela viúva de Serepta, que está registrado lá em 1 Reis 17, 12 e 15, era uma mulher valente, corajosa, que jogou a última carta na conversa do profeta. Lembra da história? O que você tem aí? Tem uma farinha, a gente vai fazer esse bolo, vai comer, depois morrer, acabou. Aí o profeta falou assim, você vai fazer o bolo, mas não para vocês, vai fazer, eu vou comer tudo, vocês vão ficar olhando. Ela podia dizer, mas é o último, é a última farinha, vai ser o último bolo. E o profeta vai, mas não tem problema, mas vocês não vão comer esse bolo, eu vou comer tudo. E ela acreditou, ela confiou, ela botou a vida dela na mão daquele que veio de Deus, a vida dos seus filhos. Ela confiou, ela se atirou, se é assim que tem que ser feito, vai ser feito assim. Eu decidi, está decidido. Toma aqui o bolo e come tudo que eu vou ficar assistindo. Meu Deus. E Deus gostou dela. Deus providenciou o socorro, Deus falou assim, essa está no grupo, essa é da turma, essa é da tribo. Deus aprecia pessoa que faz o que tem que fazer, crente que é crente de verdade, assume a sua identidade, assume o seu pendão, assume a sua maneira de falar como crente, assume os seus rituais. Tem gente que fica enrolando na igreja, enrolando, e fica esperando uma hora para o batismo e não se batiza, e demora 1 ano, demora 2, demora 3, e diz que está esperando Deus tocar no seu coração. Mas não tem que tocar nada, ou você quer ou você não quer, ou você é ou você não é, ou você está dentro ou você está fora. Tem que ser igual aquele rapaz lá, que estava lá junto com o eunuco, né? Como é que era? Ananias o nome dele? O que correu do lado da carruagem ali, junto com ele. Filipe. O Filipe estava ali, jogou a prosa na orelha do moço ali, o moço tá ouvindo, o moço decidiu na hora, quero me batizar. É possível? Aí o enviado de Deus falou assim, ó, tem umas coisinhas. O que é? Primeiro, você crê? Ele falou, creio. Oh. Tem mais outra coisinha? Precisa de água. Olha o rego ali. Então pronto, fechou, vamos batizar agora. Agora! Desceu, se batizou e picou a mula. Tem que ser decidido, não tem que ficar pensando, ou Deus é soberano, ou Deus não é soberano, ou Deus tem o governo, ou Deus não tem o governo, ou Deus manda nesse barraco, ou Deus não manda nesse barraco. Ou é ou não é. Não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Não pode servir a dois senhores. Ou é esse ou é aquele. Lembra da história da Esther? Lá no capítulo 4, 16 do seu livro? Que ela fala assim, ó, eu vou lá falar com o rei. Era Assuero, né, o nome do rei? Vou lá falar com o rei.
Se eu morrer, morri. Só simples assim. Só isso. Se eu morrer, o máximo que pode acontecer é eu morrer. Mas se eu morrer, morri. Acabou. Eu vou. A minha vida é para isso, é para ir. Eu vou. E se eu morrer, apenas morri. Isso é decisão. Isso é convicção. Isso é certeza. A Ruth, lembra da história da Ruth? Lá no capítulo 1, 16 e 17. É como se a Ruth dissesse, é Orfa o nome da sogra dela? A Noemi. Orfa é a cunhada, né? É isso. Então, a Ruth fala assim para Noemi, não vou embora não. Eu não tenho mais projeto de vida. Desde que eu encontrei você, o meu projeto é o teu projeto. Eu não tenho mais projeto. Já abri mão de tudo agora. O meu projeto é agarrar o teu projeto. Isso é ser cristão, é dizer, Senhor, agora eu não tenho mais nada na minha vida que não esteja ligado, vinculado ao teu projeto, ao teu plano, ao teu pensamento, aos teus desejos, a minha família, a constituição da minha família, a educação dos meus filhos, a minha faculdade, o meu emprego, o meu passeio, as minhas viagens, a minha igreja, o meu ministério, as minhas amizades, os meus relacionamentos estão todos, absolutamente todos vinculados a essa minha boa vida de crente no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se o meu povo, se o meu povo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu considero tudo, reputo tudo por esterco. Eu abro mão de tudo. E até se eu morrer, para mim é lucro, é investimento. Melhor do que investimento na bolsa de valores, melhor do que investimento em negócio. Até a minha morte é lucro. Isso é estar completamente desprendido. Não quer dizer, meu querido, meu amado, em nome de Jesus, tenha uma mente fértil. Estejam atentos, ligados, os teus neurônios para entender com clareza que esta palavra não é um chamado à alienação, não é um chamado a uma vida estranha, escalafobética, atrapalhada, esquisita, fanática, extremista. Não é isso, querido. É ser crente, é ser seguidor do Senhor Jesus, é ser aquilo que de fato é em todo momento da tua vida, onde quer que você esteja, no momento do sucesso e do insucesso, no momento do fracasso ou no momento da vitória. Crente tem problema, crente tem momentos de fracasso, sim, é mentira, é falsa a teologia que diz que você entrou num mar de rosas só porque aceitou Jesus. Não é verdade. Este mundo é passageiro, nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos caminhando para o céu. A nossa pátria não é aqui, o nosso tesouro não é aqui. Aleluia. Nós estamos em marcha gloriosa.
sorrindo, cantando, lendo a Bíblia, cumprindo aquilo que nos cabe cumprir enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo. E assim tocamos a nossa vida enquanto aguardamos alegremente a volta do nosso glorioso Senhor, aquele que plantou a sua bandeira, o seu pendão no território do nosso coração, e nós fomos conquistados para si. O território da nossa existência foi anexado no território do reino, pelo gesto colossal, magnífico do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos possibilitou ter o Espírito Santo em nós, ter esta palavra encalacrada, amalgamada, enfiada, misturada no nosso ser, ao ponto de o Senhor Jesus Cristo prever na oração que antecedia a sua prisão e posterior morte. Ele diz que se você estiver em mim, disse ele, e a minha palavra estiver em, este em é misturada, é amalgamada, é indivisível, é entranhada, ao ponto de você chegar ao nível de, como diz a palavra de Deus, que aquele que tem a unção do santo não precisa que ninguém lhe ensine coisa nenhuma, porque ele já sabe todas as coisas, e este saber é a previsão de Jesus Cristo, desta palavra entranhada no ser do crente. Quando eu ministro essa palavra, eu não estou indo de fora para dentro. Esse ministrar não é pôr o ensinamento em você. Este ministrar não é enfiar a palavra em você, não é enfiar o conhecimento em você. Este ministrar é conferir isso que está aqui com aquilo que está escrito lá, para que venha de fora para dentro o ensinamento, porque aquele que tem a unção do santo já sabe todas as coisas. Seja crente de verdade, meia boca não, meia boca não, meia boca não. Canta de verdade, louva de verdade, adora de verdade, ministre de verdade, evangelize de verdade, dê aula de verdade, fala aleluia de verdade. Você pode, você tem, você está pronto. Deus te abençoe em nome de Jesus.